ver esses 3 vídeos. Exatamente, Luís XIV, o famoso Rei Sol. Acompanhe e vamos mergulhar um pouco na história de Luís Salto XIV. Quem foi Luís XIV? Luís XIV, Saint-Germain-en-Laye, 5 de setembro de 1638, Versalhes, 1º de setembro de 1715, também designado como Luís, o Grande, em francês, Louis le Grand, em latim, Ludovicus Magnus, ou Rei Sol, em francês, Le Roi Soleil, foi o rei da França e Navarra de 1643 até a sua morte, sendo o mais longo reinado da Europa e mais longo da história, durante 72 anos. Ele foi um dos líderes da crescente concentração de poder na era do absolutismo na Europa. Era filho do rei Luís XIII e de sua esposa, Ana da Áustria. Seu pai morreu em 1643, quando Luís tinha 5 anos de idade, tendo sua mãe se instaurado regente em seu nome. Seu reinado pessoal começou em 1661, após a morte do seu principal ministro, o cardeal Mazarin. Luís apoiava o conceito do direito divino dos reis, continuando a política de seus predecessores de criar um governo centralizado a partir da capital. Procurou eliminar os últimos vestígios de feudalismo que ainda existiam em algumas partes da França e pacificar a aristocracia, oferecendo a muitos membros da nobreza a oportunidade de morar no seu luxuoso palácio de Versalhes. Por esses meios, Luís se tornou um dos monarcas franceses mais poderosos da história e consolidou o sistema da monarquia absoluta que perdurou na França até a Revolução Francesa. Seu reinado viu a França chegar à liderança das potências europeias e lutar em 3 guerras diferentes, a Guerra Franco-Holandesa, a Guerra dos 9 Anos e a Guerra da Sucessão Espanhola. Ocorreram ainda os conflitos menores da Guerra de Devolução e Guerra das Reuniões. Luís acabou morrendo alguns dias antes de completar 77 anos de idade, sendo sucedido por seu bisneto de 5 anos de idade Luís XV. Todos os outros herdeiros tinham morrido antes dele, seu filho Luís, Grande Delfim de França, o filho mais velho deste Luís, Duque da Borgonha, e o irmão mais novo de Luís XV, Luís, Duque da Bretanha. Tá aí você se perguntando que baralhos tem a ver o salto e a peruca? A primeira versão do sapato de salto alto pode ser encontrada na Pérsia do século XV, atual Irã. Os saltos eram originalmente usados por soldados do sexo masculino para ajudar a manter os pés firmes nos estribos, afinal, não se queria que o pé escorregasse ao disparar o arco e flecha. E você achou que o salto alto era só glamour? Logo depois, imigrantes persas levaram os sapatos para a Europa, onde se tornaram muito populares entre os aristocratas, que os usavam para parecerem mais altos. Durante muito tempo, os saltos altos foram usados como um indicador de status. Usar um salto mais alto significava ser mais importante ou mais rica. De fato, no século XVII, alguns saltos altos eram incrivelmente altos, chegando a 54 centímetros. Ou seja, salto alto também era poder e você cheio de preconceito, não é? O rei Luís XIV foi um dos primeiros a adotar o salto alto, mas com um toque especial. Seus sapatos tinham saltos e solas vermelhas, e somente pessoas de seu círculo íntimo podiam usá-los. Essa moda rapidamente se espalhou entre as famílias reais de toda a Europa e, claro, entre aqueles que aspiravam a ser como elas. Seus sapatos tinham saltos e solas vermelhas, talvez a inspiração por trás dos Louboutins? Isso servia como uma forma de identificar quem fazia parte do círculo íntimo do rei Luís. Logo, a tendência se popularizou entre outras famílias reais da Europa, e o sapato de sola vermelha podia ser visto em palácios e mansões por todo o continente. Hoje quem usa salto alto fala amiga sua louca. Antes quem usava salto alto falava e aí mano beleza. Apesar de populares, os sapatos de salto alto eram frequentemente impraticáveis fora do cavalo. Como se pode imaginar, um salto alto não se comportava bem na lama, afundando com frequência, então muitos homens usavam seus sapatos de salto dentro de uma galocha ou um sapato com sola plana alongada. Essas solas planas batiam contra o calcanhar ao caminhar, daí o nome de solas de impacto. Agora, vemos a entrada do homem, da lenda, do icônico Luís XIV. Muito da moda da época se deve a esse homem extravagante, de perucas a laços e gravatas de renda e, claro, saltos altos. Ele os usava não apenas por status, mas também por ser baixo. Assim, quanto mais alto o salto, mais decorado, melhor. Em 1673,
ele emitiu um decreto permitindo que apenas membros de sua corte usassem saltos e solas vermelhas, sinalizando seu favor. No mundo real, tornou-se uma moda bastante desejada que se espalhou pelo continente e pelos mares. Ou seja, meu amigo, você podia ser homem, mas se você fosse parça do Luís Salto 14 e não usasse salto, sua cabeça iria rolar. E naquela época não existia macho que desobedecesse o rei. Ou tu ia no salto ou tu ia jogar no Vasco. Por que os homens pararam de usar perucas e saltos altos? Você já ouviu falar da grande renúncia masculina? Como Paris foi o epicentro desse terremoto social, não causa surpresa que as ondas sísmicas sacudissem um mundo onde a cidade ditava as regras, o da moda. Ao longo da história, homens e mulheres no Ocidente usaram roupas e acessórios de luxo para denotar status. Tecidos luxuosos, cores vivas, joias cintilantes, perucas enormes, um visual extravagante e pouco prático costumava ser usado para mostrar o quão rica era uma pessoa. O lifestyle da época era usa peruca e salto alto, mas a Revolução Francesa estourou e tudo mudou, inclusive sociedades como a britânica, em que a aristocracia rejeitava a destruição do seu modo de vida no outro lado do Canal da Mancha. A mudança já havia começado com um movimento intelectual conhecido como Iluminismo, que trouxe um novo respeito pelo racional e útil, e uma ênfase na educação em vez dos privilégios. Ou seja, naquela época o pessoal estava no modo Matias do Tropa de Elite, em vez de dizer bando de burguês safado, eles diziam bando de aristocratas safados. A moda masculina se voltou para roupas mais práticas, e até mesmo os aristocratas ingleses começaram a usar vestimentas simples mais em sintonia com seus trabalhos na administração de suas propriedades no campo. A Revolução Francesa reforçou essa tendência à simplicidade e foi ainda mais longe. Em seu ápice, até os objetos e os costumes mais comuns se tornaram emblemas políticos e fontes potenciais de conflito político e social, e as roupas se tornaram uma forma de expressar uma visão política. Minimalismo, como a gente diz hoje em dia. As vestimentas masculinas se tornaram particularmente emblemáticas. O traje característico dos mais militantes do movimento, os sans-culottes, eram calças largas compridas com pregas na parte inferior, uma jaqueta curta, carmagnole, e um barrete frígio, uma espécie de touca. Esses itens se tornaram um símbolo do igualitarismo jacobino. À medida que os radicais e os jacobinos se tornaram mais poderosos, a repulsa contra a alta costura cresceu, em razão de sua extravagância e sua associação com a realeza e a aristocracia. Os cavaleiros tinham que parecer homens de ação e revolução, nada parecidos com a odiada nobreza, nem em estilo nem em substância. Assim, as calças compridas substituíram as calças de seda na altura dos joelhos usadas pela classe alta, e detalhes como grandes fivelas de metal elaboradas com joias falsas ao estilo parisiense foram abandonadas, assim como as cores brilhantes. E embora a alta moda e a extravagância tenham voltado à França durante a Era do Diretório, fase da Revolução entre 1795 e 1799, a maneira como os homens se vestiam havia mudado para sempre. Depois dessa explicação, bora usar o salto Luís XIV? Esse é o NPC curioso que de vez em quando usar salto alto e peruca achando que o Luís XIV. De vez em quando usa terno e gravata e bona achando que é Thomas Shelby. Bom, é isso. Até os próximos vídeos.